Boa tarde, pessoal. Para poder a gente conseguir cumprir os conteúdos da ementa, porque agora só faltam 3 sábados para a gente encerrar a disciplina de clínica médica, eu vou ter que abordar 2 conteúdos aqui nessa aula de uma vez. Então serão 2 conteúdos em uma aula, mas são aulas fáceis, vai ser de fácil compreensão para vocês. Na primeira, a gente vai falar sobre o desenvolvimento emocional e psicológico do paciente na clínica médica e a formação da personalidade dele, que é mais voltado para a saúde mental do paciente. A gente sabe que o paciente internado em clínica médica, ele apresenta muitos desconfortos e o desconforto emocional é um deles. E que por isso a gente tem que estar trabalhando com a formação da personalidade do paciente para que ele tenha uma melhor aceitação da internação, que ele fique colaborativo na clínica médica e que ele, ao se autoajudar, possa também contribuir com a melhoria clínica dele. Aí, para poder a gente falar sobre questões emocionais e psicológicas do paciente em clínica médica, nós temos que falar um pouco sobre a formação da personalidade do paciente, porque a personalidade é a que vai mostrar o temperamento do paciente. Né? Se é um paciente mais agitado, se é mais agressivo, se é um paciente colaborativo, se é um paciente de difícil trabalho, lidar com ele ali vai ser difícil por causa do temperamento dele. Sendo que nós precisamos compreender que cada paciente tem o seu jeito, cada paciente tem o seu comportamento e o seu temperamento próprios, e isso vai também nos colocar diante de situações diversas e de pacientes diversos na clínica médica. Bem, a formação da personalidade do paciente. Todos nós, seres humanos, temos na nossa estrutura psíquica, ou seja, no nosso psicológico, a formação de 3 elementos: o id, o ego e o superego. E isso, quem pode falar melhor depois para vocês é a professora Gisele, na disciplina de saúde mental. Porém, como está contido na nossa ementa, que a gente fale sobre a formação da personalidade do ser humano, de forma geral, então vamos tentar aqui abordar, de uma forma geral, todos esses elementos. Então, o id, o ego e o superego. Esses elementos eles foram estudados por Freud, que é o pai da psicanálise. Então, ele era um psiquiatra renomado que estudou de forma mais aprofundada a questão da psicologia e da formação da personalidade do paciente, e ele trouxe para a gente o conceito de id, ego e superego. O id, ele é quando nascemos, já trazemos na nossa personalidade esse elemento. Ele é responsável pela formação primária da nossa personalidade. São os traços primários que trazemos desde o período uterino, intrauterino, até meados da primeira infância, por aí, em que trazemos esse id. O ego, ele já é uma questão mais intermediária. O ego, ele faz parte da nossa personalidade e ele é aquele que tende mais ao equilíbrio. Por exemplo, eu sei que eu não posso fazer uma coisa, eu não faço porque eu sei que aquilo vai me prejudicar de alguma maneira. Já no id, que é aquele traço primário da nossa personalidade, a gente não entende que não pode fazer determinadas coisas e acabamos fazendo. Por exemplo, uma criança, ela não vai entender muitas vezes quando o pai ou quando a mãe dá o não a ela. Então a criança quer alguma coisa naquele momento que não faz parte da possibilidade dela ter aquele objeto, aquele brinquedo, digamos assim. E a criança vai fazer o quê? Vai espernear, vai chorar, vai implorar, vai pedir à mãe, vai pedir ao pai e não vai se contentar até essa criança ter aquele objeto. Então isso faz parte da personalidade do id, que é o traço primário ali na construção da personalidade do indivíduo. O ego é quando ele se desenvolve depois da puberdade, quer dizer, depois da adolescência. É quando o indivíduo ele já vai tendo maturidade suficiente para entender que algumas coisas ele pode
e outras coisas ele não pode. E aquilo que ele não pode, ele vai saber se controlar, que ele vai pensar assim, depois de um certo momento, então eu vou poder obter aquilo, mas no momento eu não posso por esse motivo. Então o ego é quando você tende ao equilíbrio ali e que você sabe que depois, no momento posterior, você vai ter aquilo que você está almejando. E o superego é a censura, ou melhor, é a autocensura. Ele é formado essencialmente na infância por meio de proibições também. Então, o superego e o id, eles são parecidos, eles são elementos da estrutura psicológica, aonde a diferença do id e do superego é que no id, o indivíduo ele não entende que ele não pode obter aquilo naquele momento. O superego já é a questão da censura, é quando ele entende que você não pode ter e você se conforma, ou seja, você aceita que naquele momento você não vai poder usufruir daquilo que você quer ter. Por que eu estou falando tudo isso em clínica médica? Porque pode parecer estranho a gente estar abordando questões de saúde mental na clínica médica. Mas como eu falei no início do vídeo, é importante porque a gente, na clínica médica, admite pacientes com personalidades diversas. Então, nós temos na clínica médica pacientes que aceitam o tratamento, que colaboram. E nós temos pacientes que dizem não e acabou. É como que nesses pacientes predomina a questão do id, né? Que é a parte rebelde da personalidade do paciente. É quando ele não quer tomar injeção, é quando ele não quer tomar inalação, é quando ele se recusa a algum procedimento. Por exemplo, tem-se ali uma sonda para passar, o enfermeiro vai passar, ele recusa-se. Então, isso aí é quando se predomina o id, que é aquela parte da personalidade do paciente que não entende, que não quer, que não aceita. Saindo dessa parte de id, ego e superego, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento da personalidade humana, que também é importante a gente entender esses conceitos para se trabalhar em uma clínica médica. Na fase oral, a libido ela está centrada na zona da boca. Então, nós temos a fase oral, que se desenvolve ainda na infância. Crianças menores de 1 ano de idade estão nessa fase, onde elas satisfazem os desejos expondo todos os objetos na boca dela. Então, é aquela fase que tudo ela leva para a boca, que é como uma forma de satisfazer os desejos dessa criança. Nós temos a fase expulsiva, que nesse caso da fase expulsiva, a criança ela tem muitas incontinências. Então é quando vem aquela fase da criança fazer xixi na cama, fazer cocô também, porque ela não consegue controlar esses esfíncteres por conta que essa criança não está imatura o suficiente para aprender e para controlar os esfíncteres. Olha, gente, em clínica médica é interessante a gente abordar esses conceitos, porque na clínica médica nós recebemos muitos idosos internados. E o idoso, se você for comparar a uma criança, isso tem muitas semelhanças, porque o idoso, ele tem incontinência, o idoso, ele tem a questão de refluxo também, semelhante aos sinais e sintomas que a gente encontra na criança. Então, essa fase expulsiva do desenvolvimento na criança também é vista no idoso, quando ele não consegue controlar os esfíncteres, e aí vem a questão da eliminação fisiológica. É o xixi, é o cocô, são as excretas do paciente, que nós, enquanto profissionais, temos também que estar ali cuidando, limpando e zelando do paciente, para que ele não desenvolva processos infecciosos mais agressivos, por conta daquelas eliminações. Nós temos a fase fálica do desenvolvimento do indivíduo, que ocorre em torno de 3 a 4 anos de idade. Nessa fase fálica é quando a menina e o menino percebem os seus órgãos genitais. Então é quando a menina vê que ela tem ali o orifíciozinho, ela tem o canal vaginal,
Então ela vai começando a se conhecer, a se perceber. E o menino, ele percebe também o órgão genital dele, ou seja, o pênis. E aí ele começa a conhecer essa outra parte e a ter esse contato mais íntimo, mais próximo com a sexualidade dele. Nós temos a fase de latência. Essa fase acontece cerca de 5 a 6 anos de idade, né, da criança. É quando a libido ela fica num estado latente. Ou seja, a preocupação maior dessa pessoa, desse indivíduo, é com os aspectos sociais e intelectuais. Gente, quando eu falo libido aqui, é a questão do desejo sexual, certo? Então, isso não acontece na infância. Na primeira e segunda infância, quer dizer, até a fase escolar, entre os 7, 8 anos, 10 anos, a criança ela ainda não percebeu essa libido. Ela ainda não tem ela percebeu que ela tem os órgãos genitais, mas ela não desenvolve desejos sexuais e muito menos a libido. Que esses desejos e essa libido ela vai começar a ser percebida na fase da adolescência, que já seria a penúltima fase do desenvolvimento humano, a adolescência. Nessa fase, a libido ela não está mais centrada no próprio corpo, mas ela está centrada na questão das relações com outras pessoas. Então, é na fase da adolescência que o indivíduo ele vai se descobrindo na questão sexual, vai começando a ter desejos, a ter vontades próprias e também desejos e manifesta assim sentimentos de aproximação com outros indivíduos. Então, na adolescência é onde começa o namorozinho entre os adolescentes, é onde se inicia também a fase afetiva. Esses jovens, esses adolescentes começam a ter afetividade, estímulos sexuais também por outros indivíduos, que isso é normal, faz parte da natureza e faz parte também do desenvolvimento humano. Agora, saindo dessa fase dessa parte que a gente trabalhou aqui sobre a formação da personalidade e sobre a psicologia na clínica médica, vamos para um outro conteúdo. Eu disse a vocês que seriam 2 conteúdos hoje, para poder a gente dar tempo de ver tudo o que está contido na ementa. E essa segunda parte é sobre anotações de enfermagem. Nós que trabalharemos em clínica médica, em hospital, bem como também em outros setores, não é só no hospital que a gente utiliza informações e anotações para poder comunicar o nosso processo de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o prontuário do paciente. O prontuário ele é todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. Vocês lembram quando nós trabalhamos em farmacologia a questão de documentações e de prescrição médica? Que a gente falou da importância da anotação de enfermagem e de obedecer também à prescrição do médico. Pois bem, e a gente falou também sobre o prontuário e vimos que o prontuário ele é um documento que tem valor legal. Por quê? Porque através do prontuário nós obedecemos toda a prescrição para os cuidados daquele paciente. No prontuário nós relatamos o estado geral do paciente, como é que ele está, como foi que ele evoluiu durante aquele turno que a gente esteve com ele no plantão. Nós registramos também no prontuário os cuidados básicos que foram oferecidos a ele. E também o prontuário ele é um documento legal porque, caso ocorra alguma intercorrência com o paciente, e aí a gente anota todas as intercorrências que ocorrem no prontuário, se porventura a família do paciente ou o acompanhante quiser acusar o profissional de alguma negligência, de que não foi feito ou do que poderia ser feito e deixou de ser feito com o paciente, mas você tendo a consciência de que você fez aquilo que deveria ter feito com ele e você registrou, então o prontuário ele vai servir como documento de defesa legal do profissional de saúde. Porque se você informou ali todos os procedimentos que você fez, tudo que você administrou, de forma correta, de forma coerente e legível,
O prontuário ele pode lhe salvar numa questão de um processo judicial. Então, o paciente colocou o profissional tal, colocou o técnico de enfermagem, colocou o enfermeiro, colocou a equipe do plantão na justiça, alegando que não foi feito tal procedimento e que por isso o paciente teve uma piora ou teve alguma coisa mais séria. Então, o que é que vai comprovar que a gente fez o que tinha que fazer pelo paciente? O prontuário. De que forma? Através das anotações e dos registros de enfermagem. Pessoal, essas anotações elas têm que ser corretas, legíveis, organizadas, seguras, completas e disponíveis. Por que disponíveis? Porque o prontuário ele é um documento que pertence ao paciente. Então, se o paciente quiser ter acesso às informações que estão ali no prontuário e quiser saber o que é que está sendo feito com ele, quais as terapias estão sendo utilizadas, quais os medicamentos ele está tomando, esse paciente ele tem autonomia e tem direito de ter acesso a essas informações. E é por isso que a gente deve escrever de forma clara, coerente e da forma mais precisa possível essas informações do paciente. Ao final desta aula, eu irei gravar um outro vídeo mostrando para vocês um modelo de anotação de enfermagem. O profissional enfermeiro ele faz a evolução de enfermagem e vocês, técnicos de enfermagem, fazem o relatório de vocês, a anotação de vocês de enfermagem, que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo como é feito essa anotação. Então, o prontuário do paciente ele tem alguns objetivos. Dentre alguns deles, atender à legislação vigente. Quer dizer, um paciente que é internado em clínica médica, ele não pode não ter um prontuário. Todo paciente internado em clínica médica, ele tem que ter o seu prontuário pessoal e sigiloso. Quando a gente fala sigiloso, é que o prontuário ele não pode circular de mão em mão. O paciente, sim, ele tem direito de ter acesso às informações dele. Mas, digamos, veio um parente e pediu para ver. Depois veio um colega, pediu para ver. Depois veio não sei quem lá de fora, pediu para ver. Não pode. Porque o que está ali contido no prontuário do paciente tem que ficar mantido em sigilo, em segredo, até porque existem problemas de saúde que o paciente não quer que seja revelado e que por isso a gente tem que manter esse sigilo profissional. Outro objetivo do prontuário, garantir a continuidade da assistência, porque quando se encerra um turno de plantão, já vem outra equipe dar continuidade no plantão seguinte àqueles cuidados básicos prestados ao paciente. E por isso, o prontuário ele garante essa continuidade, ele garante que haja uma comunicação entre a equipe do plantão anterior com a equipe do plantão seguinte. O prontuário ele fornece a segurança do paciente, também a segurança do profissional. O prontuário ele pode servir para ensino e pesquisa. Então, nas instituições, por exemplo, nos hospitais de ensino, de pesquisa, nos hospitais escolas, onde são desenvolvidas algumas pesquisas, esses prontuários eles servem como norteadores para pesquisas e melhoramento ali da assistência do paciente. E também esse prontuário ele serve para alguma auditoria. O que é uma auditoria? É uma fiscalização. Então chega uma equipe de técnicos, auditores, para fiscalizar tudo aquilo que está sendo feito, que está sendo executado naquela clínica, se está sendo executado de forma coerente ou não. Então ele serve também com essa finalidade de auditoria. E o que é que a gente escreve, então, no prontuário do paciente? Primeiro, fornecemos informações sobre a assistência prestada, o que foi feito ali pelo paciente. Depois, assegurar uma comunicação entre os membros da equipe de saúde. E condição indispensável para a compreensão do paciente de modo global. Então, por exemplo, eu sei que o meu paciente está com febre. Aonde é que eu vou anotar essa informação de que ele teve febre durante o meu plantão? No prontuário. O paciente evoluiu com dispneia, por exemplo, dificuldade respiratória, porque ele é um paciente asmático e porque ele teve contato com alguma substância alérgica.
e que por isso esse foi o motivo da internação dele, uma crise de asma. Aonde é que eu vou colocar todas essas informações? No prontuário do paciente, certo? Se a gente for aqui para a questão da legislação, nós temos uma resolução do COFEM, que é a resolução número 311 de 2007, que no artigo 25 diz o seguinte: é dever do profissional de enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar. E no artigo 41 ele vai dizer assim: prestar informações escritas ou verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência do paciente. E no artigo 54 ainda diz assim: apor o número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando no exercício da profissão. Então, o que esse slide aqui quer dizer para a gente? Que não sou eu, o professor Tássio, não é a instituição que está dizendo que vocês devem anotar tudo que vocês fazem com o paciente no prontuário, mas sim uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Ou seja, está na lei. Está na lei. Tudo que você faz, você anota, você registra. E aqui no artigo 54, de forma especial, ele diz que abaixo, ao final de todas as anotações que você faz ali do paciente no prontuário, você tem que colocar o seu nome e o seu carimbo profissional. Quer dizer, identificando quem é você, identificando quais os cuidados você prestou com o paciente e também, através do seu carimbo, está ali contido o número do seu COREM, que é a sua marca profissional. É por isso que é tão importante, logo abaixo na anotação de enfermagem, ter a identificação e o carimbo do paciente. Olha aqui, em resumo, as anotações de enfermagem, elas são registros de todos os cuidados prestados. Incluem a prescrição de enfermagem, as medidas que foram cumpridas, além dos cuidados de rotina, medidas de segurança adotadas, encaminhamentos ou transferências do setor, dentre outros. Então, por exemplo, o paciente recebeu todos os cuidados, foi feito banho no leito com ele, foi administrado as medicações de horário, foi realizado procedimento de sondagem, por exemplo. Tudo isso você registra e anota de forma descritiva no prontuário dele. E no final do plantão, digamos assim, o paciente foi transferido para outro setor. Essa transferência também deve ser anotada em prontuário. E aí você anota quais as condições que o paciente estava quando ele foi transferido, que era que ele apresentava, quais os sinais e sintomas, qual o motivo da transferência, quem foi que transferiu, se foi o médico, se foi o enfermeiro supervisor, se foi uma outra equipe que veio acompanhar o paciente e de repente achou melhor transferi-lo para outro setor. Então tudo isso a gente anota. Anotamos os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas incluem os identificados através da simples observação, aqueles que são referidos também, o paciente diz que está sentindo aquilo. Então o paciente, enfermeiro, eu estou sentindo enjoos, eu estou querendo vomitar. O que é que a gente vai fazer? Anotar no prontuário aquela queixa do paciente e observar no prontuário quais são as medicações que ele deverá tomar caso apresente algum enjoo, certo? Mensuramos também os sinais vitais e anotamos em prontuário. É interessante que a gente saiba que no prontuário a gente tem tanto a parte escrita e descritiva dos sinais vitais, como também um mapa de anotação dos sinais vitais. E no mapa de anotação dos sinais vitais, a gente vai colocando ali as informações sobre temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória. E também anotamos em prontuário as intercorrências. Então, o paciente estava bem, por exemplo, mas de repente começou a apresentar uma dor forte. Essa dor fez com que ele ficasse com a capacidade funcional dele comprometida, ou seja, é uma dor muscular ali muito forte, no abdômen, dor abdominal, por exemplo. Esqueçam dor muscular. O
Paciente apresentou uma dor abdominal muito forte, por quê? Ele estava com algum processo infeccioso ou com algum quadro de diarreia. Isso é uma intercorrência que aconteceu durante o meu turno de trabalho. Essas intercorrências elas devem ser anotadas e também comunicadas, tanto verbalmente, ou seja, você comunica ao médico da equipe do plantão, como também você anota e registra em prontuário aquelas intercorrências que ocorreram. E aí você vai dar uma resposta rápida e precisa ao paciente com relação àquele problema e àquela intercorrência que ele veio a ter naquele momento. Bom, gente, e aí nos 2 últimos slides da aula eu deixo para vocês um exemplo de anotação de enfermagem, ou seja, de relatório de enfermagem. Mais ou menos o modelo que você deve seguir para fazer a sua anotação de enfermagem de forma coerente e de forma correta. Vou gravar outro vídeo agora mostrando a vocês um modelo de evolução de enfermagem que eu fiz e que vou mostrar para vocês o passo a passo desse modelo para que quando vocês estiverem trabalhando na prática, na clínica, no plantão de vocês, vocês saibam como fazer essa anotação de enfermagem. Então, até breve.